criançada, antes de começar eu tenho um aviso muito importante. Hoje vamos encerrar um ciclo em nosso programa. O nosso Oração e Ação Kids terá uma pausa por algum tempo, mas a gente não poderia terminar sem agradecer a tia Raquel e a Manuela que estiveram com a gente por mais de 2 anos. Você sabia que foram 121 vídeos apresentados por elas? E que 6.900 pessoas foram alcançadas? Pois é, e os vídeos mais vistos foram em 4 de agosto de 2023, com 879 visualizações, 29 de março de 2024, com 612 visualizações, e 20 de janeiro de 2023, com 441 visualizações. Quanta gente ouvindo sobre a Palavra de Deus e aprendendo com atividades tão legais, hein? Por isso, o nosso muito obrigado, tia Raquel e Manu. A nossa igreja ama vocês. Antes de ir, vamos à nossa última história. É com você, tia Raquel. Oi, hoje vai ser um pouco diferente, porque eu tenho algumas coisas para falar. Mas antes de eu começar, a gente vai orar. Pai amado, eu agradeço por mais um dia aqui com todo mundo, Senhor. Eu agradeço por todas as pessoas que chegaram até aqui, Pai. Eu agradeço pelo seu amor, eu agradeço pelo seu cuidado e pela oportunidade de falar do teu amor. Te peço para que tu estejas conosco, com as nossas famílias e com todos os nossos queridos. Em nome de Jesus, amém. Hoje vai ser um pouco diferente. Hoje eu vou falar um pouco sobre algumas coisas que tem na Bíblia e sobre a Bíblia. E hoje é o último dia que eu tô aqui com vocês, contando histórias, porque eu já falei sobre a Bíblia toda. Eu tô aqui desde a pandemia, desde 2020. Primeiro, eu comecei contando algumas histórias em algumas sextas-feiras. Depois, a partir de setembro de 2022, eu estive com vocês aqui todas as semanas. E a cada semana, a gente teve a oportunidade de ouvir uma história, de contar, e eu tive a oportunidade de contar uma história que está na Bíblia. Vocês tiveram a oportunidade de ouvir um pouco e nós tivemos a oportunidade de conversar sobre as coisas que estão na Bíblia. Hoje é a minha última semana dessa temporada. E as próximas semanas, vocês fiquem atentos, porque outras coisas virão. E esse período foi um período muito importante para mim. Nesse período, eu comecei a ler mais a Bíblia, porque eu precisava ler específicos capítulos para contar para vocês e para contar a verdade, aquilo que realmente estava na Bíblia. E eu vou falar uma coisa para vocês, uma coisa muito interessante que acontece. Eu sei que é muito difícil quando a gente precisa separar um tempo para ler a Bíblia. 1000 coisas acontecem. A gente é convidado para ir numa festa, a gente é convidado para fazer alguma coisa, ou a gente está cansado, ou a gente quer dormir, ou a gente quer jogar um jogo de computador, ou em algum videogame, ou a gente quer mexer no nosso celular. Muitas coisas acontecem quando a gente resolve ler a Bíblia. Mas sabe de uma coisa? Ler a Bíblia é uma coisa mágica. Quanto mais a gente lê, mais a gente tem vontade de ler. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente tem vontade de conhecer. Pois é, isso tem acontecido comigo. Eu não estou falando isso assim porque é uma coisa que eu acho. Eu já ouvi isso muitas vezes, eu até duvidava disso. Mas sabe de uma coisa? É verdade. Se eu contar para vocês que agora, além da minha leitura diária, eu comecei uma outra leitura. E cada vez que eu leio a Bíblia, eu vejo coisas diferentes. O mesmo capítulo que eu já tinha lido tantas vezes, eu vou ler de novo. E parece assim que uma mágica acontece e eu vejo uma coisa que eu não tinha visto antes. E eu aprendo uma coisa que eu não tinha aprendido antes. Sabe, quando a gente diz que falar com Deus também é ler a Bíblia? Pois é, Deus fala com a gente. E não importa se você está lendo o mesmo capítulo pela 3ª, 4ª ou 5ª vez. Deus tem uma coisa diferente para falar com você. Então vamos começar. A Bíblia. Esse livro tão interessante. Um livro que na verdade é um conjunto de vários livros. Vários capítulos. Vários versículos. Dentro da Bíblia a gente tem
músicas, a gente tem, começando pela lei, a gente tem a lei de Deus que foi dada para Moisés. E a gente tem também diálogos de pessoas, a gente tem cartas e a gente tem músicas. A Bíblia é completa, ela fala de muitas coisas, ela conta muitas biografias, ela fala da vida de pessoas, ela fala de milagres, ela tem histórias de amor, ela tem histórias de pessoas, ela tem histórias tristes, mas ela tem histórias felizes, ela fala de guerras e ela fala de amor, ela fala de tantas coisas, mas ela fala de uma coisa que é o principal, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Bom, a Bíblia começa falando de como começou o mundo, que a terra era sem forma e vazia, não tinha nada. De repente, Deus resolveu criar um lugar. E para esse lugar ele deu o sol. E para esse lugar ele deu a lua. E ele criou os planetas em volta desse lugar. E ele criou a galáxia com vários planetas. Dentro dessa galáxia tem esse lugarzinho que Deus criou. Esse planeta, que é tão conhecido por mim e por vocês, que a gente estuda na escola, que é exatamente a nossa casa, que é onde a gente vive hoje. O nosso planeta Terra, que é formado por tantas coisas. E Deus cuidou de cada uma delas. Ele criou os céus, ele criou a terra, ele criou as árvores, ele criou o mar, as montanhas, tudo que tem aqui ele criou. E aí também ele criou os animais que voam, os animais que andam e os animais do mar e dos rios e dos lagos. E Deus deu para a terra muitos animais. E Deus também criou o homem e a mulher, Adão e Eva. E quando ele criou Adão e Eva, ele criou pessoas que ele amava. Ele ia conversar todos os dias com eles num jardim lindo, num lugar de paz, num lugar maravilhoso. Mas, sabe de uma coisa? Eles, Adão e Eva, eram assim iguais a gente. Aliás, nós é que somos iguais a eles. A mesma cabeça, o mesmo pensamento. E eles não resistiram. Deus falou para eles assim, vocês podem fazer tudo aqui nesse jardim, vocês podem comer de tudo, vocês podem andar por todos os lugares, mas vocês não podem encostar e comer nada daquela árvore ali. E aí, o diabo veio e falou para Eva, ele não quer que vocês comam, não é porque nada vai acontecer com vocês não, é só porque se vocês comerem, vocês vão ficar iguais a ele, e ele não quer ninguém igual a ele. E eles foram lá e comeram aquilo que Deus tinha dito para eles não comerem. A questão aí é muito mais do que só comer. Eles desobedeceram. E a Bíblia, ela fala de obediência, da importância da obediência. E Adão e Eva desobedeceram. E quando eles desobedeceram a Deus, eles sofreram. E aí aquele jardim maravilhoso, lindo, perfeito, já não era mais lugar para eles. E eles tiveram que sair de lá. E aí, muito tempo se passou. E nesse tempo, na Bíblia, muitas histórias são contadas. E eu contei muitas histórias para vocês. A gente ouve falar de Moisés, a gente vê na Bíblia a história de Moisés, a história, antes disso, a história de Noé. E a Bíblia conta a história de vários homens que viveram nesse período, depois de Adão e Eva, e que foram passando por muitas dificuldades. A vida naquele tempo não era fácil, eles tinham uma lei para obedecer. E era uma vida difícil. E durante muitos anos eles viveram naquela vida, esperando um milagre de Deus que pudesse libertar eles de todas aquelas leis sob as quais eles viviam. Pois é, a terra estava complicada, as pessoas eram complicadas. Mas
Deus amava o povo, era o povo deles. O Antigo Testamento conta muitas histórias do povo de Israel, como ele foi preso, como ele se tornou escravo, como ele foi liberto. E aí, Deus tomou uma decisão. Ele viu que aquele povo estava precisando de salvação. E aí, com todo o amor dele, ele mandou uma pessoa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus mandou o nosso Salvador. E quem é o nosso Salvador? Ele nasceu numa estrebaria, num lugar de animais, num lugar simples. Deus mandou seu Filho, que veio através de uma mulher e que nasceu como eu nasci, como você nasceu, humano. E veio Jesus. E Jesus esteve aqui durante 33 anos. E nesses anos de vida de Jesus, ele foi uma criança especial, porque ele fazia diferença onde quer que ele fosse. A Bíblia conta, e eu já contei para vocês, quando ele, criança, esteve no templo. Como ele discutia, conversava com as pessoas que tinham estudado muito. Jesus curou pessoas. Jesus transformou vidas. Jesus falou muitas coisas. E muitas dessas coisas eu também contei para vocês. Muitas das passagens com Jesus, os milagres que ele fez, os lugares onde ele foi, as pessoas que ele alcançou, muitas dessas coisas estão na Bíblia. Eu acredito que ele fez muito mais do que está na Bíblia. Mas a gente tem a descrição de muitas coisas. Pois é. E ele foi morto. E Jesus foi morto. Mas isso também era plano de Deus. Também está lá na Bíblia. Mas ele não ficou morto. Não, ele não ficou morto. O nosso Rei Jesus ressuscitou. O nosso Rei Jesus voltou. E nessa volta dele, ele falou coisas importantíssimas. E ele deu pra gente o melhor presente de todos. Ele deu pra gente o Espírito Santo. Ele deixou com a gente o Espírito Santo. E, através do Espírito, a gente está perto de Deus. O Espírito Santo de Deus vive conosco. E pelo amor de Jesus, ele falou para aqueles discípulos. E ele falou muitas coisas. Mas algumas coisas, quando ele voltou, são muito importantes. Algumas não. Tudo que ele falou é muito importante. Tudo serve para a gente até hoje. Mas eu quero falar algumas coisas. Ele falou que a gente precisava ser testemunha onde quer que a gente fosse. E ser testemunha é contar aquilo que a gente viu e ouviu. Olha, Deus tem feito muitas coisas na minha vida, na vida da minha família. E eu tenho aprendido, e agora eu vou ser testemunha para vocês. Eu tenho aprendido que quanto mais a gente caminha na direção de Deus, mais perto a gente está dele. E mais alto a gente ouve a voz dele. E mais fácil é para a gente distinguir o que a gente tem que fazer. E Jesus falou outra coisa também, que para mim é muito importante. Ele falou que a gente ia ser capaz de fazer as coisas que ele fez. E sabe como que a gente pode fazer isso? Através da nossa fé. A gente precisa de fé. A gente precisa de fé. E a fé é acreditar, é ter não é só acreditar não, é ter a certeza de que o que a gente pede já aconteceu. E uma coisa muito importante que eu também tenho aprendido, que essas coisas que a gente pede na certeza de que já aconteceram, são coisas que não vão abençoar só a gente. A gente pede coisas para abençoar todos que estão à nossa volta. Nós, quando a gente veio, quando a gente nasceu, Deus tinha um propósito e tem um propósito, tem um caminho para cada um. Mas todos os caminhos para todas as pessoas passam por uma coisa, que é amar
o próximo e amar o próximo é servir o próximo, é ajudar o nosso próximo, é amar, é cuidar, é estar sempre perto. Pois é. E Jesus falou a muitas pessoas. E ele conviveu com pessoas. Ele tinha os discípulos dele. E mesmo depois que ele ressuscitou e voltou para Deus, essas pessoas que viveram com ele e que ouviram dele começaram a pregar dele para outras pessoas. E elas pregaram para pessoas que falaram de Jesus para outras pessoas, que falaram de Jesus para outras pessoas, que falaram de Jesus para outras pessoas e que pregaram o evangelho para outras pessoas. E o evangelho de Jesus, que a gente chama de boas novas porque são boas novas, ele chegou até a gente. Hoje a gente fala de Jesus, hoje a gente ama Jesus e hoje a gente vê milagres no nome de Jesus. Hoje, agora, no meu meio, no seu meio. E lá em Romanos, a Bíblia diz o seguinte, que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração acreditar que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E um dia você vai viver com ele. E essa é a mensagem da Bíblia. A Bíblia hoje chegou pra gente. Chega pra gente. Quase todo mundo tem uma Bíblia em casa. Antigamente ela vinha nos pergaminhos, nos livros. Hoje a gente consegue acessar a Bíblia até através do celular. Então, você não tem desculpa para deixar de ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Aprenda com o que Deus tem para falar para você. Você vai descobrir dentro desse livro tão especial um mundo de possibilidades, um mundo de coisas que vão te fazer refletir, que vão te fazer ser uma pessoa melhor. E Deus vai falar coisas para você, coisas muito íntimas, coisas só entre você e Ele. Porque Deus é um Deus assim, que conversa com você, que conversa comigo, assim, intimamente. Ele é o nosso Pai. Por isso a figura do Pai em Deus. Porque Ele cuida da gente. Ele está com a gente. E a gente precisa estar perto dele. Porque se a gente está longe dele, a gente não ouve a voz. A gente não entende o que ele fala. É muito mais difícil. Bom, essa é a minha conversa de hoje com vocês. Para a gente terminar esses anos juntos. E eu tenho certeza que Deus tem alguma coisa para você. E eu espero que algumas dessas sextas-feiras, ou não sei de quando você ouviu alguma dessas histórias ou dessas conversas, que Deus tenha tocado o seu coração de alguma forma. A minha vida aqui, nesse mundo, só tem valor se eu puder servir o meu próximo, se eu puder amar o meu próximo e se eu puder tentar andar como Jesus andou. O meu objetivo hoje é ser um espelho que reflete Jesus. Não é fácil não, porque a gente faz muita coisa errada. Mesmo a gente querendo não fazer, a gente faz. A gente fala muita coisa errada. A gente pensa. A gente às vezes age com as pessoas de um jeito que não é bom. Eu sei, isso também acontece comigo. Eu estou longe de ser perfeita como Jesus. Muito, muito, muito longe. Mas eu tenho buscado ser o mais parecida com Ele que eu consigo. E eu convido você a fazer isso também. Você vai ver que coisas vão acontecer. E que você vai ter um sentimento completamente diferente. Você vai ter um sentimento de felicidade. Porque tem um pedacinho da gente que só é completo se ele é completo por Deus. E esse Deus que eu creio
E esse Jesus que vive no meu coração, Ele me dá paz. Ele é meu amigo. Eu converso com Ele todos os dias. E Ele pode ser seu amigo também. Eu vou orar para a gente terminar. Pai amado, eu agradeço por todo esse tempo que nós estivemos juntos. Eu agradeço por todas as oportunidades. Eu agradeço porque Tu usas as pessoas como Tu queres. E eu te peço, Senhor, humildemente, Pai, para que eu tenha sido usado por Ti, Senhor, e que eu continue sendo usado por Ti em tudo que eu fizer, em tudo que eu falar, em todos os lugares onde eu for. Senhor, eu te peço para que Tu estejas com a nossa igreja. Cuida dela, Senhor. Senhor, faça com que o Seu Espírito Santo, Senhor, possa estar conosco todo o tempo, que Ele viva em nós, Pai, e que nós possamos viver para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Tchau.